Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos nesse último tempo que o Senhor Deus nos salvou e nos permitiu essa graça, porque nos chamou no meio de todas essas pessoas e nos diferenciou de todas as pessoas do mundo, para que nós pudéssemos viver o restante das nossas vidas para a glória e a vontade e a graça e a palavra e o poder do Espírito Santo do Senhor. E como o Senhor protege e nos conduz, nós agradecemos por toda a sua graça. Senhor Deus Pai, esse tempo agora, nós estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos louvando e aprendendo a sua palavra. Estamos permanecendo dentro da sua santa comunhão, Senhor. Esse tempo também, nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, sua mão de misericórdia para nos sustentar e nos proteger, Senhor, que através dessa palavra, o poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos preencher perfeitamente, para que nós todos possamos viver como seus filhos amados, Senhor, como filhos adequados. Senhor Deus, Pai, nossas igrejas que estão pelo mundo todo, que estão pelo país todo, Senhor, realmente qual dificuldade que seja, onde quer que eles estejam, onde quer que os irmãos e irmãs estejam, Senhor Deus possa permitir a sua graça, porque as nossas igrejas que estão passando pelas suas dificuldades, nós acreditamos que o Senhor irá permitir a sua palavra, o seu poder para protegê-los, para que nenhum deles pereça, Senhor. Aqueles que estão no meio da doença, aqueles que estão no meio da fraqueza, que cada um deles o Senhor Deus possa proteger. Que o Senhor possa permitir a sua força para que nós possamos viver como seus filhos adequados, para que nós possamos viver para a glória do Senhor Deus. Que nós possamos receber mais uma vez essa sua graça, Senhor, e essa oportunidade. Em todos os momentos, nós sabemos que o Senhor está junto conosco, está cuidando de nossas fraquezas, está nos protegendo. Senhor, que a cada momento o Senhor nos permita a palavra necessária, a graça necessária, para que assim possa nos preencher, Senhor. Que nesse momento também o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o caminho que devemos percorrer. Senhor Deus Pai, que quais pessoas, qual vivência devemos viver diante do Senhor Deus. Que nós possamos ser ensinados pelo Espírito Santo e o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다.
Então, o coral já fazia tanto tempo. Então, mas nós conseguimos ouvir o cântico deles. Então, hoje não foram todos que participaram, foi metade. Mas acredito que todo o nosso coral também, realmente unidos, eles irão cantar no domingo para nós. Então, cada momento mais estamos restaurando, não é? Estamos nos recuperando. Então, assim como chega a primavera, vai nascendo, brotando as folhas verdes, a vida vai se multiplicando. Então, nas nossas vidas também a primavera chegou e com mais força, com a vivência renovada. Não, mentira, eu acho que estamos assim. Eu não acho. Resumindo, realmente estamos na primavera. Então, realmente durante esses 2 anos que se passaram, por conta do Covid-19, muitas pessoas perderam as suas vidas, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas tiveram as suas restrições nos seus dias, não conseguimos viver a vida de fé livremente para nos reunirmos, tínhamos dificuldades para podermos evangelizar com liberdade. Mas agora, a partir de amanhã, realmente sem tirar a máscara, realmente todo o restante vai voltar à normalidade. Então eu acredito que tudo isso é a graça do Senhor Deus. Eu acredito que eu fico muito feliz pelo Senhor Deus ter nos permitido essa oportunidade. Então agora nós precisamos ter mais força na nossa vida de fé. Ouvimos a palavra em casa online, aqueles que realmente somente podem assistir online, então realmente podem assistir, mas tirando essas pessoas que não têm outra condição, por favor venham para a igreja para ouvir a palavra dentro da igreja. Então, por conta da desculpa de que é o Covid-19 falar, estava tão bom assistir em casa, ouvir a palavra em casa, mas realmente não pode ser assim. Então eu fico preocupado que tem algumas pessoas assim, realmente nesse momento. Então se olharmos 2 Tessalonicenses capítulo 2, o Senhor, quando Ele estiver para retornar, nós iremos estar reunidos diante do Senhor Deus na sua vinda. Então quer dizer que pelo mundo todo, todos os santos que foram na nossa frente, que receberam a salvação, que viveram a vida de fé, todos eles que partiram primeiramente diante do Senhor Deus, ao ver do Senhor Deus, realmente todos os santos que realmente estão aqui nessa terra irão ser arrebatados também, e todos eles estarão reunidos, seja aqueles que partiram, seja os que forem arrebatados, irão receber, irão aceitar ao Senhor Jesus que está por vir. Então, quer dizer que é por isso que nós precisamos nos reunir cada momento mais. Vamos em Hebreus capítulo 10, versículo 24 também em diante. Ele disse para nós não termos como de costume aqueles que realmente não gostam de reunir, mas quando estiver próximo da vinda do Senhor, nós precisamos cada momento mais nos esforçar para nos reunirmos, para estarmos em comunhão. Então, o importante é que nós estamos nos reunindo. Então, quando nos reunimos, o Senhor Deus ele trabalha no meio da nossa igreja. Até o fogo que estava queimando, realmente, se nós separarmos a fogueira, realmente ele vai se apagar. Da mesma maneira, nós todos precisamos estar diante do Senhor Deus, verdadeiramente unidos, o coração unir, a força precisa se unir. Quando nós nos unimos verdadeiramente, nós sabemos que o Senhor Deus certamente trabalha. Mas, mesmo que o corpo não se reúne, é só o coração se unir, não é? Pode ser que alguém questione desse jeito. Mas vocês já sabem, realmente até as pessoas que eram amigáveis, amigos antigamente, mas não se encontram faz muito tempo, não lembra nem do nome, pode não lembrar do rosto, não tem a mesma afeição. É por isso que a família também, imagina você ficar durante anos sem se reunir com a família. Então realmente não tem como, porque pode perder a responsabilidade, perde realmente a simpatia para um com o outro. É por isso que precisam se reunir continuamente. Então, se olharmos em Atos, capítulo 2, nós podemos ver que as igrejas iniciais no Pentecostes, ao ouvirem o Evangelho, mais de 3.000 pessoas receberam a salvação.
e todos eles terem recebido a salvação. Lá diz que eles reuniram todos os dias. Eles receberam o ensinamento dos apóstolos, eles estavam em comunhão, eles compartilhavam do pão, eles estavam louvando a Deus. Então o Senhor Deus trabalhou naquele meio. Quer dizer que o Senhor Deus ele multiplicou todos os dias aqueles que eram salvos. Então os cristãos eles se reúnem e eles estão em comunhão, e quando eles estão unidos existe o trabalho do Senhor Deus. E naquele meio nós podemos ver que todos os dias o Senhor Deus aumenta o número de salvos. As pessoas que recebem a salvação cada momento aumentam. Então quer dizer que isso quem faz é o Senhor que está no nosso meio. É por isso que o trabalho que nós precisamos fazer é nos reunirmos continuamente. Porque aquele que não se reúne é uma pessoa individualista, é uma pessoa oportunista. Então, as pessoas que são desinteressadas à palavra do Senhor Deus. Então, nós não podemos ser assim, entenderam? Então, nós precisamos nos reunir, nós precisamos evangelizar, nós precisamos estar naquele meio, porque o Senhor Deus, ele trabalha ali. Então, eu não consigo fazer, mas nós conseguimos. Então, após recebermos a salvação, nós aprendemos que agora eu, após a salvação, não sou eu. Então, agora nós todos estamos aqui dentro desse rebanho forte diante do Senhor Deus. Então, olhando para o reino animal, os animais eles estão reunidos e realmente diversos, milhares de animais, realmente eles formam um grupo, um bando e eles vão migrando, não é mesmo? Até as aves fazem isso. Os peixes fazem isso também. Então, naquele tempo eles se protegem, eles se cuidam. Então, se você partir do meio daquela manada, daquele rebanho, daquele grupo, então eles se perdem, verdade? Então, já que o Senhor Deus ele fez dessa maneira, realmente existe a lei que o Senhor Deus determinou, então nós não podemos partir daquele meio. Então, no meio de toda reunião diante com o Senhor Deus, eu preciso realmente me esforçar, eu preciso estar unido, esse é o trabalho diante do Senhor Deus, acontece o trabalhar de Deus nesse meio. Então, vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 28. Vamos procurar Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1 ao 10, eu irei ler. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e assentou-se sobre ela, e seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve, e os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라. 거기서 나를 보리라 하시니라. Então vamos ler até aqui. Então o coral, dessa vez, eles prepararam um cântico para nós sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Então nós estamos no dia de Páscoa.
Então, o Senhor Jesus realmente não fala na Bíblia qual foi o dia de seu nascimento. Muitas pessoas dizem que o nascimento do Senhor Jesus é dia 25 de dezembro, mas claro que não é esse dia. Mas a ressurreição do Senhor Jesus, realmente nós sabemos exatamente mais ou menos em que época que teria sido. É que o Senhor Jesus ele morreu realmente na Páscoa e depois de 3 dias ressuscitou. Então, se nós olharmos conforme o calendário judeu, o Senhor Jesus ele teria morrido dia 24 de janeiro e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, se olharmos em Levítico capítulo 23, também fala que o Senhor Jesus realmente ser crucificado seria como perto do dia da Páscoa e o Senhor Jesus teria ressuscitado e que é o dia realmente da primeira colheita do povo de Israel ao entrar na terra de Canaã, que é o dia da celebração da colheita. Então, o dia da colheita do povo de Israel representa o dia da ressurreição do Senhor Jesus. E depois, chegando o dia de sábado, do descanso, e depois passando 50, 49 dias, seria o dia do Pentecostes. Então, quer dizer que é aquele tempo onde o Espírito Santo chegou, quer dizer que exatamente depois de 50 dias, o Espírito Santo, ele veio ao mundo. Então, quer dizer que esse número, realmente, as datas são exatas. Então, se nós compararmos, o calendário judeu é diferente do nosso. Então, mas o dia do nascimento do Senhor Jesus, que é o dia da colheita de Israel, então, ele representa o mês de abril, mais ou menos no meio do mês de abril para nós. É por isso que nós podemos saber mais ou menos que foi nessa época do ano que o Senhor Jesus ele ressuscitou. Então, da mesma maneira, em inglês nós falamos spring, não é? Spring é o quê? Como se fosse uma mola que sai do chão. É por isso que a vegetação germina. Então, é a mesma coisa que nós estamos falando que as gramas estão ficando bem verdinhas, crescendo, as flores estão a brotar. Então, o Senhor, ele ressuscitou na primavera. Então, a ressurreição do Senhor Jesus é um problema muito importante. Então, qual é o ponto mais importante dentro da Bíblia? Em João capítulo 5, ele já disse realmente que toda essa palavra ela testifica sobre o Senhor Jesus. Então, realmente, nós todos que temos essa palavra desde o Gênesis até o Apocalipse, o ponto mais importante, o princípio é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo realmente tem seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição como o princípio da Bíblia. É por isso que todos nós realmente temos visto o Senhor Jesus morrer e ressuscitar é o maior feito do trabalho e a verdade explicada pela Bíblia. Então, mesmo que na Bíblia tenha diversas palavras, então realmente se não tivesse essa verdade de que as pessoas realmente não tivessem essa esperança, não tivessem essa salvação do Senhor, nós iríamos receber a maldição, a destruição, o julgamento diante do Senhor Deus. Mas, se nós olharmos no Antigo Testamento, o Senhor ele veio neste mundo para se tornar como a propiciação de nossos pecados. Ele também iria ser ressuscitado, vivificado mais uma vez, para a nossa justificação. E isso está profetizado no Antigo Testamento. Então, quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Então, conforme esta palavra, como em Levítico capítulo 23, então, realmente logo o primeiro dia do sábado é o dia de descanso, mas depois que passar o dia do descanso, chegando o primeiro dia logo após o sábado, é o dia do descanso, o Senhor Jesus ele estava por lá. Então, quer dizer que seria um total de 3 dias.
Então, dar o primeiro dia do sábado, quer dizer que o dia, antes de terminar aquele dia, então, antes o sol estaria começando a nascer lá do Oriente. Então passou a noite escura e agora lá do leste o sol está nascendo, que é o começo do novo dia para os judeus. Então quer dizer que a escuridão está passando e está começando o sol, a luz está brilhando. Nós precisamos imaginar isso, que as trevas estão passando e a luz está chegando. Quer dizer que o Senhor Jesus ele ressuscitou naquele momento. Quer dizer que o Senhor Jesus ele dominou o poder das trevas. Ele venceu o poder da morte, o poder de Satanás. Ele quebrou as correntes do pecado. O Senhor que ressuscitou. O Senhor que venceu de toda essa escuridão. O Senhor que nos permitiu essa luz espiritual. O Senhor, ele ressuscitou. Então agora, após a ressurreição do Senhor Jesus, após a morte do Senhor Jesus, 3 dias, somente no dia de sábado, passando-se o segundo dia, vieram-se as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, porque quando o Senhor Jesus havia morrido, elas viram que o Senhor Jesus foi sepultado em um túmulo, e elas viram que o túmulo foi fechado com uma pedra. Então, pela madrugada, elas foram para lá, prepararam o perfume para passarem no corpo do Senhor Jesus, elas procuraram esse túmulo do Senhor, mas isso aconteceu bem no momento que elas foram, aconteceu um grande terremoto. Então, começou a tremer tudo. Então, realmente, eu acredito que foi um terremoto somente naquela região do túmulo, porque até aquela rocha grande que estava tampando a porta do túmulo. Realmente, estava fechado com as pedras, os guardas estavam protegendo, estava até com as faixas dos emblemas romanos dizendo que ninguém poderia se aproximar. Mas, realmente aconteceu esse terremoto e os anjos vieram, e os anjos estavam assentados sobre a rocha que foi aberta. Da rocha que estava cobrindo a porta. E eles tinham o rosto resplandecente como o sol, e os rostos deles eram como uma luz, as roupas resplandecentes brancas. E os soldados romanos, ao verem isso, eles se assustaram tanto e estavam como mortos. Então quer dizer que eles desmaiaram. Porque da Bíblia fala que eles estavam como mortos. Então eles se assustaram tanto que eles desmaiaram. Então, mas isso aconteceu antes das mulheres chegarem ali. Então, após as mulheres chegaram e falaram: nossa, a pedra estava ali na frente, mas o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos tirar aquela pedra lá na frente porque nós queremos passar o perfume? E elas estavam indo, pensando nessas coisas. Os discípulos todos haviam fugido, mas as irmãs, elas estavam até o fim. Elas sabiam que tinha uma grande pedra no túmulo, mas elas falaram o quê? Vamos! Eu acredito que as mulheres elas têm bem mais coragem. Mas a porta do túmulo já estava aberta. 2 anjos vestidos de brancos apareceram e disseram: então, quem estão procurando? Então, estão procurando o Senhor Jesus. Então os anjos, vendo-as, disseram: realmente, como procurais dentre os mortos aquele que está vivo? Ele já não está mais aqui. Não tenhais medo. Então os anjos, eles apareceram, os soldados, eles se assustaram e desmaiaram e alguns fugiram. Mas ele disse o quê? Não tenhais medo, disse para as mulheres. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, os anjos, eles apareceram e foram até Belém e se apareceram para todos aqueles pastores e disseram: onde paz seja convosco. Ele disse que veio realmente chegar a uma grande felicidade. Um príncipe se nos deu. E ele veio a anunciar aquelas novas para os pastores. Então, da mesma maneira, disse para as mulheres: realmente não tenhais medo. Isso quer dizer que é uma grande felicidade. Quer dizer que essa verdade do Senhor Jesus ter ressuscitado agora realmente precisa ser pregado para todo o mundo. Quer dizer que o domínio do poder da morte foi vencido. Quer dizer que agora nós temos a esperança da vida. Agora isso é um acontecimento incrível.
Então, nós todos, realmente estando diante do Senhor Deus, então essas pessoas foram as primeiras pessoas que receberam, que entraram em contato com essa grande graça do Senhor. 와보라 여기 Então, eles disseram 주님이 계셨던 para elas virem aqui e verem. 무덤에 와보라. Veja o lugar onde Jesus jazia. 어떤 세마포가 아주 Então elas entraram e viram o lugar onde o Senhor jazia e todas as faixas, os panos que estavam encobrindo o Senhor Jesus estavam bem dobradas e não tinha mais ninguém ali. 말하기를 E os anjos disseram, 하신 대로 살아나셨다. porque já ressuscitou como havia dito. 갈릴리로 간다고. E eles disseram que, e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. 그렇지. 제자리 가서 Então vai para os discípulos e diga sobre essas boas notícias. 기쁨으로 막 Então elas começaram a correr e de repente o Senhor Jesus surgiu para elas. O Senhor Jesus apareceu para elas. E o Senhor Jesus disse, realmente paz seja convosco. Realmente não temais. Então, as mulheres elas abraçaram e agarraram os pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus realmente disse o quê? Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então o Senhor Jesus que ressuscitou foi visto primeiramente pelas mulheres. As mulheres pecaram primeiro, mas a mulher também foi aquela que pôde ver primeiramente o Senhor Jesus e testificaram essa ressurreição, essa notícia tão incrível do Senhor Jesus. 자매들이었습니다. 자매들 Então, irmãs, vocês precisam ter forças, entenderam? Porque se nós olharmos o número de pessoas que receberam a salvação, o número é bem maior de irmãs. 그 다음에 E quem recebeu a salvação também são as mulheres. E depois os irmãos eles recebem a salvação. E isso acontece continuamente. 선악과 문제 Então, quem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e levou para o Adão também foi a mulher. Mas também, realmente, ela provou da vida e disse, come você, prova você também dessa vida. Então foram as mulheres que fizeram este trabalho. Se nós olharmos para a nossa igreja também, realmente é uma igreja que iniciou diversos trabalhos através das irmãs. Então, da mesma maneira, nós precisamos pensar nisso. Então, vamos procurar Atos capítulo 1. 사도행전 1장 Vamos procurar a palavra de Atos 3절 dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele padeceu, quer dizer que ele morreu na cruz, 또 저희에게 e se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 부활하신 Então, o Senhor Jesus, ele não desapareceu como se fosse uma fumaça ao ressuscitar, mas o Senhor Jesus, ele se manifestou a eles com diversas provas, com muitas infalíveis provas, 것을 então sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. E assim, ele falou sobre o quê? As coisas do reino de Deus. Então, as pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam no Senhor, 예수님의 부활을 claro, não acreditam no trabalho do Senhor Deus. Então, como é que uma pessoa que realmente morreu, ele pode ressuscitar? 사흘이 됐어. Realmente, se ele tivesse morrido, a pele toda dele precisava apodrecer e desaparecer, não é? Então as pessoas falam, ai, como é que ele ressuscitou? 그런데 Mas isso é um trabalho que o Senhor Deus fez. Então, o Senhor Jesus morrer é o trabalho do Senhor Deus, ter ressuscitado depois de 3 dias também é o trabalho do Senhor Deus, porque foi profetizado na Bíblia. É um trabalho já tudo planejado por Deus. Então, durante o inverno também. Olhem só para as árvores que parecem estar mortas no inverno. Então, mas chegando o verão, realmente elas podem dar os brotos, podem realmente florescer. Isso é a ressurreição, não é mesmo? Vocês conseguem explicar uma coisa dessas? Então, esse é o poder da criação de Deus.
Então, até o animal tão estranho, realmente, que comia das folhas, das árvores, mas agora ele ter se encasulado e ter se tornado uma borboleta, realmente é um trabalho tão incrível. Realmente nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo, realmente acordai vós que dormes. Porque realmente existe um momento que estão dormindo, é por isso que precisam acordar. Então quer dizer que realmente ele está dormindo dentro daquela flor, dentro daquela folha, dentro daquele casulo. Então aquela largata naquele tempo quando chega no inverno. E depois na primavera ele sai daquele casulo como uma borboleta e sai voando. Então, se nós olharmos a borboleta ela passa pelos mares, pelos oceanos voando. Sozinho elas não conseguem. Mas elas, realmente se nós olharmos no México, diversas borboletas que saem de seus casulos, eles vão voando até o Canadá. Você sabia disso? Se olharmos no reino animal, realmente as borboletas vão passando todo esse mar. Então é incrível. São centenas de quilômetros, milhares de quilômetros que vão sendo realmente sobrevoados por essas borboletas. Esse é o poder realmente do reino animal. Eu gosto muito. Então, é o que o Senhor Deus ele quer nos ensinar uma coisa através disso. Então todos aqueles santos que estavam dormindo, mas agora eles viram aquele poder do Senhor Deus tão glorioso. Então olhem só como deve ser realmente ver aquela ovelha tão incrível ir voando. Da mesma maneira nós também iremos voar para esses céus. Então o Senhor ele mostra essas verdades para nós, mas nós não sabemos ainda. Então é por isso que realmente uma lagarta entrar no meio das folhas, das flores, e realmente ele se tornar uma borboleta. Explique uma coisa dessas. Como isso pode acontecer? Então, isso é trabalho de Deus. Então, mas como que o que estava morto realmente não vai conseguir ressuscitar? Apóstolo Paulo, quando ele olhou para os judeus ou para o rei Agripa, disse: realmente, como vocês acham que o Senhor não pode ressuscitar ao morto? Ou vocês acham que o Senhor Deus não consegue fazer seus tolos? Ele não falou essa palavra tolos. Então, mas ele não disse realmente clamando contra eles. É por isso que a ressurreição do Senhor Jesus é a palavra da Bíblia que foi cumprida. Bom, não foi uma coincidência, não foi por acaso que o Senhor Jesus ressuscitou, não foi uma história inventada. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Nós precisamos procurar muitas palavras da Bíblia, mas quem não consegue procurar rápido, pode olhar na tela. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 3 ao 8, eu irei ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Ele está falando sobre o evangelho que ele recebeu e ele está pregando esse evangelho para vocês. Então, realmente, qual é o conteúdo dessa salvação? Então, é que o Senhor Jesus ele morreu por nós. Quer dizer que conforme a Bíblia. Da Bíblia que aqui aparece é o Antigo Testamento, as Escrituras que se referem. Então, conforme o Antigo Testamento, o Senhor ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e depois, conforme a Bíblia, as Escrituras, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, quer dizer que foi morto conforme a Bíblia e ter ressuscitado depois de 3 dias também foi conforme a Bíblia, conforme a Escritura. Então, ele foi mostrar para Cefas, para Pedro, depois para 12 discípulos. Para Judas Iscariotes ele morreu primeiramente.
Mas, realmente, tinha até Matias que veio para substituir o número dos 12. E é por isso que realmente o Senhor ele se mostrou para os 12 discípulos. E também para 500 irmãos de uma única só vez. Então, se nós olharmos assim, o Senhor Jesus que ressuscitou, ele disse para irem para a Galiléia e ele se manifestou na Galiléia. Porque o Senhor já disse antecipadamente para os seus discípulos. Então, da mesma maneira, realmente, todas aquelas pessoas que ouviram a palavra do Senhor, realmente devem ter ido para a Galiléia. Então, realmente, quando o Senhor ele nasceu, realmente em Belém, muitos dos mestres, dos autores, dos judeus sabiam que o Senhor estava para nascer em Belém, mas nenhum deles foram, somente os reis magos e os pastores. Então, aqui ele falou que na ressurreição do Senhor Jesus foram muitos irmãos. Quer dizer que foram 500 irmãos. Foi visto uma vez. Uma vez quer dizer que foi todos ao mesmo tempo. O Senhor se manifestou a todos eles. E entre eles ainda realmente essa palavra foi escrita, foi logo muito depois do Senhor Jesus. Então é por isso que ele fala que realmente Cefas estava vivo, realmente já havia a maior parte deles estavam vivos, mas alguns dormem também. Então realmente, primeiramente ele já falou sobre os outros discípulos ali da frente. E o Tiago, que aqui aparece no versículo 7, se refere ao irmão do Senhor, porque ele já falou sobre os 12 discípulos que estavam lá em cima. Então é por isso que realmente os irmãos não acreditavam no Senhor Jesus quando ele ainda era vivo, como em João capítulo 7. Até os irmãos não acreditavam no Senhor Jesus. Então, mas depois de passar o tempo, após a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, 120 pessoas reuniram em Jerusalém para orarem, e entre eles tinha Tiago também, que era irmão do Senhor Jesus. E ele realmente fez um trabalho muito importante em Jerusalém, sendo irmão do Senhor Jesus. É por isso que ele também foi a pessoa que escreveu a palavra de Tiago. Então o Senhor ele se mostrou para Tiago também, depois por todos os apóstolos, e por fim, realmente derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que ele é o quê? Um abortivo. Então ele realmente rebaixou a si mesmo, dizendo que era um abortivo. Quer dizer, que é o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos, aquele que merecia ir para as profundezas do inferno. O Senhor ele se manifestou a mim também. Então, a ressurreição do Senhor Jesus, como ela é certeira. E também, depois de 40 dias, nos Montes das Oliveiras, quando muitas pessoas estavam vendo o Senhor subiu aos céus. Então, é por isso que a ressurreição do Senhor Jesus é uma verdade muito certeira. Então, se não houvesse a ressurreição do Senhor Jesus, quem iria acreditar? Então, realmente, o Senhor ele já manifestou diversas vezes para os seus discípulos que ele morreria e ressuscitaria. Mas por que os discípulos não acreditavam? Então, porque no último tempo, o Senhor Jesus, quando subiu para Jerusalém, eles tinham o sonho de que o Senhor Jesus iria se tornar rei e eles teriam um lugar no reinado do Senhor. Então, mas o Senhor Jesus, quando foi aprisionado, sem forças, todos eles fugiram, simplesmente recuaram. Então, eles realmente se desesperaram, eles ficaram tristes, pensando, nossa, nós vamos ser presos também, e fugiram. Então imagine se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado. Aqueles discípulos realmente que foram tão maus naquele tempo, eles teriam realmente espalhado a mentira, dizendo que o Senhor Jesus não ressuscitou e teriam morrido pelo Senhor Jesus? Não tem como, eles eram medrosos, não tinha como isso fazer. Até hoje, os judeus dizem que os discípulos esconderam o corpo do Senhor Jesus e começaram a espalhar mentiras dizendo que o Senhor Jesus ressuscitou. Como é que isso pode ser verdade? Então, realmente foi coberto o túmulo do Senhor Jesus com uma rocha bem grande. Tinham soldados romanos, estava realmente cercado e protegido por 3 dias. Mas como é que pode dizer que eles conseguiram fazer isso? E como é que eles deram suas vidas somente para espalhar essa mentira pelo mundo? Não é possível. É por isso que se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, não teria ninguém que tivesse acreditado no Senhor Jesus. Então, claro que vários arqueólogos, eles falaram, surgiu um jovem Jesus, ele ressuscitou várias pessoas, ele abriu olhos
dos cegos e, por fim, ele morreu de forma realmente tão injustiçada na cruz. E teria aparecido no livro de história o que? Em 2 linhas e teria acabado. E não teria mais sobrado nada sobre Jesus. Então, mas realmente o povo de Deus que foi escolhido por Deus, esse povo de Israel, a maioria deles, realmente judeus, eles não acreditam no Senhor Jesus. A maioria deles dizem que acreditam no Senhor, acreditam no Antigo Testamento, mas eles não acreditam no Senhor Jesus. Eles não acreditam no Novo Testamento. Eles consideram o Senhor Jesus como um ser herege. E eles realmente perseguem até hoje aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Então eles realmente dizem que as pessoas estão acreditando em mentiras num ser que se chama Jesus, que ressuscitou. E tudo é uma mentira. Então, até hoje eles estão esperando um Messias que irá vir como rei para eles. Então isso realmente é o judaísmo. Então, de qualquer maneira, realmente a ressurreição do Senhor Jesus já estava profetizada no Antigo Testamento. É uma verdade absoluta. Vamos procurar Salmos 13. Salmos 16. Salmos 16. Salmos 16, versículo 10. Vamos ver. Salmos 16, versículo 10. Vamos ver. 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, se olharmos aqui a 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, Davi, ele já está profetizando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Então, realmente, o santo veja corrupção. Nem permitirás que teu santo veja corrupção. Então, quer dizer que o Senhor ele não permitirá que Cristo veja corrupção. Quer dizer que não vai deixar apodrecer o corpo do Senhor Jesus. Os 2 malfeitores que estavam crucificados ao lado do Senhor Jesus, eles tiveram suas pernas quebradas, porque não morriam logo. Os romanos faziam isso. Mas quando eles viram o Senhor Jesus havia morrido, e por isso que eles não quebraram as pernas do Senhor Jesus. Então quer dizer que nenhum osso do Senhor Jesus seria quebrado. E era a profecia, e essa profecia também, de que nenhum osso do Senhor Jesus fosse quebrado, se cumpriu também. Então quer dizer que essa profecia também, que teu santo veja, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Quer dizer que está falando sobre a ressurreição do Senhor. É por isso que em Atos capítulo 3 também, realmente, os apóstolos disseram, aconteceu como profetizado por Davi. Então Davi, ele morreu e foi sepultado e ele está em seu túmulo. Mas o Senhor Jesus não tem o seu próprio túmulo. O Senhor Jesus ele não apodreceu. O Senhor não viu a corrupção. O Senhor Jesus ele está vivo. Então, o Senhor ele se manifestou com o caminho, a vereda da vida, da ressurreição do Senhor Jesus. Se tornou a vida, o caminho da vida eterna para nós. Quer dizer que realmente na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quer dizer que nas mãos realmente daqueles que não tem vida, não tem felicidade, qual tipo de esperança pode ter? Não existe. Então, mas o Senhor, ele se tornou a esperança, ele se tornou a vida para nós, ele se tornou a alegria das nossas vidas. Então, o Senhor permitiu isso para nós. Então, isso tudo foi visto realmente há 1000 anos antes da vinda do Senhor. Então, isso realmente foi profetizado há muito tempo por Davi. É por isso que o Senhor Jesus, de forma exata, conforme a palavra da Bíblia, ele ressuscitou. E o Senhor Jesus, ele ter ressuscitado também, ele mesmo já havia dito diversas vezes. Vamos procurar o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Então o Senhor Jesus já antecipadamente já começou a dizer que ele estava para padecer e morrer e ressuscitar. Disse para os seus discípulos. Então, e ele foi lá para falar, para padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto por eles e ressuscitar ao terceiro dia. Foi o que o Senhor ele ensinou e disse aos seus discípulos. Então, esta mesma palavra em Mateus, capítulo 17, realmente continuamente, capítulo 20, 17 em diante também. Realmente a morte do Senhor Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Essas palavras realmente do terceiro dia já foram ditas pelo Senhor Jesus. E conforme dito pelo Senhor Jesus, e foi profetizado já no Antigo Testamento, e conforme realmente dito pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou. Isto é uma verdade absoluta. E aqueles que viram ao Senhor Jesus que ressuscitou, os seus discípulos, aqueles discípulos, eles pregaram o Evangelho realmente firmemente. Eles realmente morreram por esta verdade, dessa morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por ser tão certeiro, nós podemos ver que os discípulos, eles tiveram o coração e a vivência deles totalmente mudados. Vamos procurar a palavra de Evangelho de João, capítulo 20. Vamos procurar. Então, era bom nós procurarmos a palavra da Bíblia, porque nós precisamos ver pessoalmente. Vamos ver. João, capítulo 20, versículo 19 e 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 e 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele mostrou o seu lado, quer dizer, as suas costelas. Então os discípulos, eles olharam e se alegraram. E o Senhor, ele disse: Paz seja convosco. Então, da mesma maneira como o Pai me enviou, eu os envio. Então, o Senhor Jesus realmente viu os discípulos que estavam com as portas trancadas, se esconderam com medo dos judeus, e o Senhor Jesus, sem precisar abrir as portas, ele apareceu naquele quarto. Quer dizer que o Senhor Jesus é Espírito, ele tem um corpo santo que não recebe restrições do tempo e da matéria. É por isso que ele apareceu ali, no local, e se manifestou aos seus discípulos. E o Senhor Jesus, realmente, ele disse: o Espírito não tem nem carne nem osso, mas eu tenho. E ele se manifestou a eles. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele perdeu todo o seu sangue, mas a carne e o osso realmente ainda estavam no corpo do Senhor Jesus, que havia ressuscitado, que o Senhor Jesus que retornou. É por isso que também naquele tempo não estava junto dos discípulos, porque ele havia ido para outro lugar. É por isso que os discípulos foram e disseram para ele também: o Senhor Jesus, ele ressuscitou de verdade. Então, porque Maria Madalena e Maria haviam contado que sim, haviam se encontrado com o Senhor Jesus, e eles acreditavam nessas palavras. Mas tinha discípulos que estavam aqui desconfiando até agora. Também começaram a pensar: será que é verdade? Começou a desconfiar, tinha medo. Mas o Senhor Jesus se manifestou a ele. Tomé deve ter dito: ei, vocês devem ter visto besteiras. Vocês devem ter se enganado. Mas eles falaram: não, não é. Nós vimos ao Senhor. Eles perguntaram. Ele perguntou a eles: vocês tocaram no Senhor? Eles falaram: não, não tocamos. Ele falou: ei, vocês tinham que ter tocado. Eu não acredito se eu não tocar nas feridas do Senhor Jesus. Então ele queria tocar nas feridas do Senhor Jesus, tocar nos buracos onde foram pregados os pregos na mão e nos pés, onde a lança foi perfurada. Porque Tomé ele era muito desconfiado. Então, mas depois de alguns dias o Senhor Jesus ele se manifestou novamente para Tomé. E disse: Tomé, venha para cá, toque aqui. O Tomé falou: me desculpe, Senhor, mas deixa eu tocar. Então ele tocou nas feridas do Senhor Jesus. Então ele disse: Senhor, é o meu Deus. Então o Senhor, ele se manifestou para Tomé. Ele disse: você crê em mim por ver-me?
Realmente, bem-aventurado aquele que crê em mim sem me ver. Então, realmente, nós podemos ver que realmente nós não temos visto ao Senhor. Mas conforme a palavra de 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, tal qual não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Quer dizer que nós não temos visto ao Senhor, mas o Senhor Jesus, realmente ele ter morrido, ter ressuscitado depois de 3 dias, ele ter se manifestado e agora ele estará à destra do Senhor Deus. Nós cremos nisso. Quem faz crer nisso é o Espírito Santo. Realmente aqueles que creem sem verem, realmente eles são bem-aventurados conforme a palavra do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus ele ressuscitou verdadeiramente. E também, se olharmos em João capítulo 21, nós podemos ver, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim, realmente no mar da Galiléia. Então, naquele tempo, os discípulos, ao verem que o Senhor Jesus ressuscitou, eles sabiam que o Senhor Jesus havia ressuscitado, mas eles não sabiam o que fazer. Então, o Senhor Jesus, ele realmente apareceu para os discípulos, mas antes, realmente, Pedro ele disse, eu vou lá pescar. E disseram eles também, também nós vamos contigo. E eles foram todos, subiram no barco para pescarem. Eles prepararam as suas redes que antigamente eles usavam. E foram pescar. E eles passaram a noite toda pescando, mas não conseguiram pescar nenhum peixe. E agora, quando já chegou de manhã, Jesus se apresentou na praia para eles. Então o Senhor ele perguntou, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E eles lançaram as redes ao lado direito e realmente o barco... Uma multidão de peixes realmente foi pego naquele momento. E eles se assustaram, estava cheio de peixes ali dentro. Então naquele tempo, quando há 3 anos e meio atrás, realmente quando Jacó, Pedro, Tiago estavam ali realmente pescando, o Senhor Jesus os chamou e disse para eles, os farei os pecadores de homem. Então, da mesma maneira, agora eles se tornaram pescadores de homens de verdade e o Senhor ele se manifestou para eles para que o evangelho do Senhor fosse pregado pelos discípulos para o trabalho do Senhor acontecer, para que muitos espíritos pudessem receber a salvação. Então, foi uma imagem antecipadamente mostrada. Por agora, o Senhor disse diversas vezes e se manifestou aos discípulos. Os discípulos perderam a sua desconfiança, os seus medos. Tudo desapareceram. Quais medos eles devem ter? Será que eles temem a morte? Os discípulos, até o fim, realmente eles pregaram o evangelho do Senhor fortemente. E se olharmos em Atos capítulo 2, versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então os discípulos eles falavam, Jesus que eu matei, que nós matamos, é Cristo? O que nós faremos? Então eles precisam o quê? Arrepender. Eles precisam arrepender. E eles precisam receber o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, naquele tempo, 3.000 judeus receberam a salvação. Então eles pregaram o evangelho fortemente. E também, se nós olharmos em Atos capítulo 3, versículo 19, os discípulos foram capturados pelos judeus e realmente eles diziam, vocês não podem pregar a palavra do Senhor Jesus. Mas o que os discípulos disseram naquela hora? Eles falaram, nós iremos obedecer à palavra de vocês ou à de Deus? Realmente podem discernir, nós não podemos deixar de pregar o que temos visto e ouvido. Então nós vimos o Senhor Jesus morrer e vimos ressuscitar e nós vimos a subida do Senhor Jesus. Então como podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido? Realmente quem é que pode tampar a boca deles? Então eles fortemente pregaram o Evangelho. Realmente nas igrejas iniciais, o Evangelho que foi pregado pelos discípulos do Senhor é que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Era esta a verdade. Então, a verdade do que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, esse é o tema, esse é o título realmente principal.
Realmente a ressurreição do Senhor Jesus foi cumprida através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer que a remissão dos pecados. Então, quer dizer que essa certeza da remissão dos pecados foi dada para nós. Então quer dizer que realmente a ressurreição do Senhor Jesus é só uma. Então o Senhor Jesus já disse que não pode existir ressurreição sem morte. E sem morte não tem como existir ressurreição. Então da mesma maneira o Senhor ele disse que ele morreu para os nossos pecados. Mas porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, ninguém saberia por que Jesus morreu. Se morreu pelos pecados, se morreu por um bem maior, ninguém sabe. Mas o Senhor ele disse que ele ressuscitou. Quer dizer que em espírito para ele ser já admitido como Filho de Deus. Então quer dizer que o Senhor Jesus é Filho de Deus. E ele também é Cristo. Cristo significa o quê? O Redentor. Quer dizer que o Senhor Jesus é aquele que veio para nos dar a certeza de que nós fomos salvos. E isto é a ressurreição. Vamos procurar Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 31. Atos, capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, quem decide é o Senhor Jesus. Aquele que julga todo o mundo é o Senhor com a sua justiça. Então, o Senhor ele determinou o tempo, o dia para haver o julgamento, mas também o Senhor deu a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quer dizer que o Senhor ele ressuscitou para dar o testemunho realmente incrível a todos. Então, não simplesmente o Senhor ele disse para fazer esse trabalho, mas o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou. Quer dizer que o Senhor Jesus ele permitiu essa evidência de que todos podem ser salvos. Quer dizer que a evidência de que podem receber essa salvação junto do Senhor. Quer dizer que deu esta evidência de poderem crer no Senhor. Então, se eles não crerem, é o inferno. Se crerem, é a glória do Senhor Deus. Quer dizer que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, você crê ou você não crê? Quer dizer que através dessa maneira, eles podem ganhar a vida eterna. Então ali vai ser decidido se você recebe o julgamento eterno do Senhor ou a salvação eterna para viver no reino dos céus. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 3 também. Então o Senhor ele fez o trabalho de remir todos os nossos pecados. E Ele está às alturas, sentado aquele que está nas alturas. Quer dizer que o Senhor ele já disse, está consumado. Quer dizer que Ele consumou todo o trabalho de acabar com o pecado. Quer dizer que o Senhor, Ele está sentado nas alturas, à destra de Deus. Ele está sentado para a nossa justificação. Ou na palavra de Hebreus, o Senhor, havendo efetuado uma eterna redenção. Então tudo está completo. Quer dizer que uma única vez Ele entrou no santuário. Quer dizer que uma vez Ele entrou para o santuário. Então da mesma maneira, nós todos, realmente pela essa verdade, que é do Senhor de ter nos salvo. O Senhor ele está orando por nós continuamente. É por isso que se nós olharmos em Hebreus capítulo 10, realmente nós podemos ver que o Senhor Jesus ele morreu por conta de nossos pecados. Por conta de nossos pecados, Ele efetuou uma eterna redenção e se assentou à destra de Deus. Significa a mesma palavra. Quer dizer que realmente nossos pecados foram purificados. Quer dizer que nós realmente fomos salvos pelo Senhor. O Senhor que se entregou para essa morte, para nos remir. Realmente agora está sentado à destra de Deus, orando por nós. O Senhor Jesus que morreu, agora o Senhor Jesus que ressuscitou pelos nossos pecados. Agora o Senhor ele nos permite essa evidência verdadeira de que nós podemos crer no Senhor Jesus que morreu por nós, que Ele está para ser nosso intermediador. Então, não tem realmente a certeza ao ouvir nessa palavra? Então, vamos procurar Hebreus capítulo 7, versículo 15. Hebreus capítulo 7, versículo 25.
Versículo 25. Porquanto 그러므로 pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. 저희를 위하여 간구하십니다. 예수님을 힘입어서 Então, realmente, todos eles que obtiveram a força diante do Senhor, 왜? 우리 o Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos, ele continuamente está vivo no Senhor, orando por nós. Então quer dizer que o Senhor Jesus, que ele ressuscitou por nós, o Senhor Jesus está fazendo a oração por nós, realmente para que nós possamos estar fortemente diante do Senhor. Então quer dizer que o Senhor Jesus é aquele que realmente nos salva e intercede por nós continuamente. Se olharmos em Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. 후일에 그가 땅에 서실 것이다. Então o Senhor Jesus, antes de ele vir para este mundo, Jó, ele já havia dito há 1900 anos atrás, porque eu sei que meu Redentor vive. Quer dizer que Deus o fez saber antecipadamente. Então quer dizer que o Senhor ele já disse realmente antecipadamente que ele haveria de se manifestar. Então o Senhor Jesus que ressuscitou, é o Senhor Jesus, o Filho primogênito do Senhor. 세상 죄를 Então quer dizer que é esse Senhor Jesus que veio para este mundo para se tornar a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que ele ter sido abandonado pelo Senhor Deus. Quer dizer que essa é a evidência do Senhor. 예수님의 부활은 예수님이 죽으시고 Então o Senhor Jesus, ele ter ressuscitado, realmente ter morrido, ressuscitado, ter subido aos céus, é tudo por nós. 요한일서 4장 19절에 Como em João capítulo 14. Realmente o Senhor, ele nos amou com este amor, ele se manifestou para nós. Realmente que foi enviar o seu Filho unigênito para nós. Quer dizer que é realmente para nos vivificar. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo e conheceu a morte. Quer dizer que a morte do Senhor Jesus é a nossa ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus é nos fazer crer, é para nos dar uma nova vida. Da mesma maneira, nós todos. Realmente, qual é o tema que nós cremos? Qual é o ponto que nós acreditamos? É que o Senhor Jesus, ele morreu por nós. O Senhor Jesus, ele foi sepultado por nós. Quer dizer que agora todo o domínio do pecado já acabou. Então agora nós todos morremos e ressuscitamos com o Senhor Jesus. Então agora com esta verdade que se cumpriu dentro de nós. Então agora, quando nós acreditamos nessa verdade, o Evangelho é cumprido dentro de nós. Então, se olharmos em Romanos, capítulo 10, versículo 9, vamos procurar essa palavra também. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, o que significa isso? Então? Quer dizer que é o Senhor da minha salvação, é o Senhor que é o dono da vida eterna. Então, eu realmente confessar para esse Senhor. Então, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a palavra de que nós acreditamos no Senhor Jesus, o que isso significa? Tá, você acredita no Senhor Jesus? Então, fala sim. Você recebeu a salvação? Ele fala, não, ainda não recebi. Por que você não recebeu? Você diz que acredita no Senhor Jesus, mas você não recebeu? Realmente tem muitas pessoas que dizem que acreditam no Senhor Jesus, mas ainda não receberam a salvação. Então, realmente todas as igrejas hoje em dia, realmente por causa do dia da Páscoa, estão reunidas, celebrando. Então, desde as sextas-feiras, realmente tem pessoas que realmente estão de jejum, tem outras pessoas que vão até Jerusalém para carregar a cruz de madeira, para fazer o mesmo trajeto do Senhor Jesus. Mas por que as pessoas do mundo fazem isso? Realmente sem receberem a salvação. Então, porque a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, qual é a relação que tem com eles? Eles não sabem ainda.
Então eles somente pensam que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por eles e creem nisso? Então, o Senhor Jesus, ele morreu, quer dizer que os meus pecados foram mortos, o julgamento para os meus pecados cessaram, quer dizer que o Senhor Jesus, ele foi sepultado. Quer dizer que o pecador imundo agora, ele realmente foi sepultado com o Senhor Jesus. Pela ressurreição do Senhor Jesus, ele me permitiu uma nova vida. Quer dizer que o Senhor realmente ele acabou com todos os meus pecados. Quer dizer que o Senhor realmente ele se tornou para a minha justiça. Quer dizer que nós cremos nisso. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus agora tem uma relação exata conosco. Quando nós cremos nisso, a salvação pode ser cumprida. E é por isso que vamos procurar Romanos, capítulo 4, já que estamos em Romanos. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler todos de forma silenciosa. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, o Senhor Jesus ele foi entregue por nossos pecados. Então, de forma explícita, eu ter pecado, o Senhor Jesus ele foi entregue até a morte por conta dos meus pecados. Mas o Senhor Jesus ele pagou esse valor dos pecados por mim. E para nossa justificação, para a minha justificação, o Senhor Jesus, que apagou todos os meus pecados, ele ressuscitou. E ele se tornou a minha justiça. Então eu recebi o perdão dos pecados porque eu derramei muitas lágrimas? Não foi. Eu fiz alguma coisa para receber o perdão dos pecados? Não tem como, nada podemos fazer. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós morremos e então assim os nossos pecados eles foram lavados. E o Senhor Jesus, ele ressuscitou e se tornou a minha justiça. Então nós realmente não conseguimos a justificação porque nós fizemos algo com obras, mas o Senhor, ele se torna a nossa justificação. A morte do Senhor Jesus se torna a minha salvação e a ressurreição do Senhor se torna a minha justificação. É por isso que em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e continuamente nós podemos ver que realmente aqueles que estão dentro de Cristo Senhor, o Senhor se tornou que a propiciação pelos nossos pecados, ele se tornou sacrifício, realmente sem nenhum valor a ser pago por nós, nós conseguimos se tornar justos, quer dizer que nós recebemos o perdão dos pecados e também fomos considerados como santos, quer dizer que a salvação e a justificação acontecem ao mesmo tempo, quer dizer que no momento que cremos nisso, realmente isso pode se cumprir dentro de nós. O Senhor ele se tornou realmente a nossa redenção, quer dizer que o Senhor Jesus é aquele que nos salvou. É por isso que agora nossos pecados foram pagos, o Senhor Jesus ele se ressuscitando se tornou a nossa justificação. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 15, realmente o Senhor Jesus Cristo, se ele não tivesse ressuscitado, nós continuamente estaríamos no meio do pecado. Então, o Senhor Jesus, por que ele morreu? Não saberíamos a resposta. Nós não iríamos conseguir crer se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado. Tudo o que estivéssemos pregando seria mentira. Realmente todos aqueles que estavam em Cristo, morreram por Cristo, terão falido em suas vidas. Realmente nós estaremos na perdição eterna. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Quer dizer que ao mesmo momento que nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou, nós conseguimos a nossa justificação. É por isso que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é tão importante e tem uma relação direta com a nossa vida. Se olharmos em Isaías, capítulo 22, versículo 8 também. Realmente há 700 anos atrás, antes da vinda do Senhor Jesus, já havia dito que o Senhor ele viria para acabar com toda a morte para sempre. Então, pela ressurreição do Senhor Jesus, ele viria vencer a morte, exterminar a morte. Então, a ressurreição do Senhor Jesus veio para vencer o domínio da morte. Então, se nós olharmos em Gênesis, capítulo 5 também. Então, Adão morreu em quantos anos e assim vai e tal. E vai falando o nome de cada pessoa que foi morrendo.
Mas Enoque não conheceu a morte e subiu aos céus. Eles morreram. A morte continua continuamente. Então, mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então, por conta de o primeiro Adão iniciou o pecado no mundo. E a partir da morte, passou a morte para todos. E o Senhor Jesus, que é o segundo Adão, ele veio para acabar com o pecado na cruz. E pela sua ressurreição, ele permitiu a nova vida e venceu a morte. Então é por isso que o Senhor, ele veio para acabar para sempre com a morte. Quer dizer que agora o domínio do pecado e da morte já acabaram. É por isso que Cristo, realmente ele venceu a morte. O Senhor Jesus venceu a morte. E ele também realmente não conheceria essa corrupção, que seria o apodrecimento do corpo do Senhor. O Senhor Jesus, ele venceu a morte na cruz. E pela ressurreição, através da vida, e realmente não conheceu a corrupção e se manifestou para nos dar com uma graça de que nós também teríamos essa mesma esperança de que não morreríamos, teríamos a vida eterna diante do Senhor. E o Senhor que subiu aos céus, até agora ele está para interceder por nós, vivos. Então, pelo Senhor Jesus. Realmente o Senhor Jesus não pode conhecer a morte, o sepultamento, o túmulo. O Senhor Jesus, ele só morreu por um tempo para nos salvar. Mas a morte não tem domínio sobre ele. O Senhor Jesus não é um ser que pode estar aprisionado na morte. É por isso que o Senhor Jesus, que subiu aos céus, ele está sentado à destra de Deus. Ele está orando por nós. Como em João capítulo 8, o Senhor Jesus, ele não simplesmente morreu, mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. É o Cristo Jesus, que está sentado à nossa destra. Ele está fortemente orando por nós. Então, é por isso que o Senhor Jesus, ele não somente morreu pelos nossos pecados, mas agora está sentado à destra de Deus. Ele está realmente fazendo a nossa oração por nós. Quer dizer que continuamente dizendo, Senhor, eu estou intercedendo por eles, porque olhe bem, Senhor, eu morri por eles. Então, quer dizer que realmente eles se arrependeram, eu morri por eles verdadeiramente, Senhor. Então, realmente o Senhor Jesus, o Filho de Deus, morreu, derramou seu sangue precioso. Então, Senhor Deus, ele se satisfaz, dizendo, meu Filho precioso morreu por eles. Claro que eles são os meus filhos. Então, quer dizer que através dessa graça nós podemos estar fortemente diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos em 1 João, capítulo 2. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Palavra de 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O Senhor Jesus, ele se tornou a propiciação dos nossos pecados, e não somente para nós, mas realmente para o de todo o mundo. Então, as pessoas que receberam a salvação, eles já não devem pecar mais. Aqui não está dizendo que você pode pecar, que não tem problema. Após receber a salvação, ainda existe a concupiscência carnal dentro de nós. Pode ser que nós pequemos algum tipo de pecado pequeno, mas se nós pecamos, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. E o Senhor Jesus, ele está orando por nós, ele está como um advogado para nós. Na frente de Deus. Realmente, Senhor, para ele falta diversas coisas, Senhor. Mas ele é tão fraco. É por isso que eu morri por ele, Senhor. Então, realmente, na frente do Pai, realmente existe o Senhor que está dentro dele, que é Cristo, Senhor. Então, o Senhor, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, quer dizer que ele se tornou não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Quer dizer que ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação para trazer a pacificação com Deus. Para se reconciliar-nos com Deus. Se olharmos em Jó,
capítulo 19. Realmente o Senhor, ele disse que a minha testemunha está viva. Realmente, aquele que é o meu advogado, ele está nas alturas. Então, realmente, uma pessoa, ela está cheia de dívida e precisa de alguém para pagar por ela. Então, existe o recibo de que alguém foi e pagou por ela. Então, esse fiador, essa pessoa que pagou por ele, está vivo, está ali. Realmente, aquela pessoa pode vir agora a ser cobrada pela dívida? Então, não tem mais como, porque alguém já pagou e está com o recibo na mão. Então, da mesma maneira, realmente, o Senhor realmente ter se manifestado dessa maneira. E como é que Jó poderia dizer uma palavra dessa naquele tempo, realmente se não fosse a palavra do Senhor Deus? Então, em Efésios capítulo 4, realmente o Senhor, ele nos salvou do meio de todos aqueles delitos. Realmente nós que estávamos mortos por nossas iniquidades e transgressões fomos salvos diante do Senhor. Como em Efésios capítulo 2, versículo 5, o Senhor Jesus, ele realmente nos vivificou junto de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus realmente morreu, eu também morri. Realmente um Senhor, ele morreu por todos. É por isso que a morte do Senhor é a minha morte, a ressurreição do Senhor é a minha ressurreição. Então, quando nós acreditamos nessa verdade, o Senhor e nós nos tornamos em um só. Então, morremos com o Senhor e ressuscitamos com o Senhor. Quando nós fomos batizados, nós acreditamos nessa verdade. Quer dizer que nós agora estamos realmente anunciando esse louvor diante do Senhor. Quer dizer que realmente eu, quando entrei na água, eu fui sepultado com o Senhor. Mas saindo da água, eu saí junto do Senhor desta água. Então, esse retiro deste ano, eu acredito que nós iremos poder dar andamento. Eu acredito. Então, quando eu ouvi realmente esse anúncio do governo, eu fiquei muito feliz. Foi ontem ou foi antes de ontem. Então, que o governo havia declarado de que todas as restrições iriam começar a cessar, de que os eventos religiosos poderiam dar continuidade, comer também, agora podem comer também. Então, tudo que nós havíamos pensado, tudo que havíamos orado, realmente agora, no mês de julho, nosso retiro de verão, realmente dessa vez também nós iremos fazer 7 vezes. Então, pelos irmãos e irmãs que estão pela Coreia, pelo mundo, realmente para se reunirem, para louvarem, para derramarem as suas lágrimas, para se esforçarem, evangelizarem para que muitos espíritos recebam a salvação. Quem recebeu a salvação nesses últimos anos e não conseguiu receber o batismo, venha para receber todo o batismo, todos juntos. Então, realmente, não é que você tem os seus pecados perdoados porque você recebeu o batismo. O batismo representa a relação do homem para com Deus, de fazer um testemunho a Deus, dizendo: Senhor, agora eu viverei pelo Senhor, porque eu fui salvo pelo Senhor. Senhor, agora eu estou vivificado como um justo. O meu homem antigo morreu. Quer dizer que a minha vida antiga morreu. Quer dizer que agora eu sou uma nova criatura, tenho uma nova vida. Eu que pertencia a este mundo, eu morri. Agora eu sou a pessoa que pertence ao reino do Senhor Deus. Eu sou uma pessoa que agora iniciou uma nova vida no reino do Senhor Deus. Quer dizer que o batismo é algo muito importante. Por que nós fazemos o casamento? Por que existe casamento? Era só casar, para que realiza essa cerimônia de casamento? A cerimônia de casamento é para anunciar para todas as pessoas ao seu redor, dizendo que eu sou casado. Da mesma maneira, realmente é o batismo. Realmente, durante esses últimos anos, nós não conseguimos realizar o batismo, mas dessa vez, agora, todos receberão esse batismo, porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e esta verdade irá ser manifestada. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ele nos deu o quê? Uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele nos salvou, segundo a grande misericórdia do Senhor.
Então, realmente, nós podemos dizer que se nós não nascemos de novo pela água e pelo Espírito, nós não podemos entrar no reino dos céus. Então, quer dizer que isso representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A água representa o juízo do Senhor Deus. Então, realmente, eu tenho morrido junto com o Senhor Jesus, e agora eu ressuscitei com o Senhor Jesus, e agora já não existe mais tribulação. O Senhor Jesus, ele ressuscitou, agora eu recebi uma nova vida. Então, agora essa nova vida, ela se tornou o quê? Realmente, me fez uma nova criatura. Isso é a água e o Espírito. Então, quer dizer que é uma pessoa que realmente morreu e ressuscitou com o Senhor Jesus, agora ele foi ressuscitado em Espírito diante do Senhor. Então quer dizer que nós fomos justificados pela palavra do Senhor. Quer dizer que conforme a palavra nós nascemos de novo. Quer dizer que realmente pela palavra do Senhor, pela ressurreição do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pela água nós fomos ressuscitados. Quer dizer que tudo isso significa a mesma coisa. Como em João capítulo 20, versículo 17, realmente o Senhor que ressuscitou, ele disse para as mulheres naquele momento também, realmente, vá para os meus irmãos e diga, realmente, o meu Pai e o vosso Pai. Então, meu Deus e o vosso Deus. Realmente, eu subirei para lá. Então, realmente, meus irmãos. Então, não somente os discípulos, mas todas as pessoas que receberam a salvação. Agora, realmente, o Senhor chama a todos de irmãos. Então, em Hebreus capítulo 12, realmente nós podemos dizer que o Senhor realmente não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Então, realmente, aqueles que foram justificados junto do Senhor, realmente o Senhor que é o Filho unigênito do Senhor Deus. Então, o Senhor, ele realmente nasceu do Senhor e nós nascemos do Senhor, realmente o Senhor primogênito. Realmente ele estava realmente como um filho unigênito, mas após a sua ressurreição ele se tornou que um filho primogênito, o primeiro filho de todos os filhos que o Senhor tem. Então, realmente quando tinha somente um filho, realmente ele disse o quê? Teve um outro filho. O Senhor Jesus, se não tivesse morrido, realmente nenhuma pessoa teria morrido. Realmente nenhuma pessoa poderia ter se tornado filho do Senhor Deus. Então é por isso, Romanos capítulo 8, realmente dentre muitos irmãos, ele se tornou o quê? O primeiro filho. Como em Hebreus, realmente já disse, quando o Senhor ele retornasse dos céus, realmente ele retornaria como o primeiro filho dentre todos dos céus. Então realmente o Senhor, ele veio neste mundo e ele realmente morreu e fez nascer muitos filhos. Então o Senhor ele irá vir para este mundo para se tornar o filho primogênito, o irmão mais velho de todos. E nós todos somos irmãos mais novos do Senhor. Então, da mesma maneira, é o meu Deus, realmente o meu Deus é o vosso Deus, meu Pai é o vosso Pai. Então, realmente, como essa palavra é tão surpreendente. Então, realmente, nós que ouvimos essa palavra diante do Senhor Deus, realmente tão glorioso, nós recebemos essa esperança diante do Senhor Deus. Os anjos não podem se tornar filhos do Senhor Deus, eles são servos diante do Senhor. Mas nós recebemos esse dom, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Realmente é algo tão impressionante, tão glorioso. Esse dom que nós recebemos diante do Senhor Deus. Então agora nós como filhos do Senhor Deus, nós agora nascemos no Senhor. Entenderam? Então nós temos nascido de novo. Significa isto. Quer dizer, primeiramente nós havíamos nascido em carne. Então mas agora nós nos tornamos o quê? Filhos do Senhor, quer dizer que nós nascemos em espírito, quer dizer que nós nos tornamos em filhos, quer dizer que aqueles que são filhos do Senhor, que estão para a eternidade junto do Senhor, para usufruírem da glória nos céus. Então agora, para cumprir este trabalho, o Senhor, ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Então é por isso que esse trabalho realmente é muito incrível. O Senhor, ele ter ressuscitado. Então, não somente o Senhor, ele nos salva, mas enquanto estamos vivos neste mundo, a nossa vivência, ele se torna o poder para nossas vidas. Vamos procurar Romanos, capítulo 6. Vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 6, versículo 8. Primeiramente, vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. 행하게 하려 함이라. Então, agora nós estávamos com Cristo, morremos e ressuscitamos, quer dizer que fomos sepultados com o Senhor. Quer dizer que nós realmente fomos ressuscitados junto do Senhor. Então nós fomos ressuscitados, nós conseguimos ganhar uma nova vida. Então nós temos o que? Uma nova vida, uma novidade de vida diante do Senhor, porque o Senhor ele morreu pelos nossos pecados. Quer dizer que o destino do pecador é morrer e ser sepultado. Então agora o Senhor ele nos permitiu uma nova vida para nós. Então agora, dentre essa nova vida, realmente o Senhor ele permite para que nós possamos permanecer diante do Senhor. Então realmente essa antiga vida que nós estamos dentro do Senhor. Então realmente toda essa imagem que nós tínhamos do Senhor, realmente nós vivíamos anteriormente do jeito que desejávamos, mas agora temos uma nova vida. Então o Senhor ele nos permite essa nova vida para compreendermos. Quer dizer que o nosso coração, a nossa vivência agora vai mudando. Quer dizer que agora nós temos uma nova vida e podemos agir diante do Senhor. É por isso que agora vamos ver versículo 8, Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Agora nós morremos com Cristo. Se morremos com Ele, também cremos que viveremos com Ele. Então agora o nosso homem interior, realmente agora ele ressuscitou com o Senhor. Então, da mesma maneira agora nós todos que ressuscitamos junto do Senhor, agora nós não iremos mais morrer. O Senhor Jesus que ressuscitou, agora ele já não tem, a morte já não tem mais domínio sobre o Senhor. Mas será que realmente o Senhor não tem domínio sobre a morte? O Senhor tem. Realmente a morte já não pode dominar sobre nós também. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15 também realmente ele disse, morte, realmente o que venceste? A morte, o que você conseguiu alcançar? Nada. Então a morte, realmente todas as coisas que ela tinha, todo o poder que ela tinha, acabou através da morte do Senhor Jesus na cruz. Acabou pela ressurreição do Senhor na cruz. Quer dizer que agora a morte nada pode fazer. Como em Hebreus capítulo 2. Realmente o Senhor ele deseja salvar a todos. Então em Hebreus capítulo 2, versículo 24 em diante, nós podemos ver também que o Senhor realmente nos salvou. Nós antes estávamos com medo da morte, mas agora não tememos mais a morte. Agora nós que recebemos a salvação estamos temendo a morte? Não, jamais. Então se nós recebemos a salvação, nós estamos com medo da morte ainda. Levantem a mão. Vão levantar a mão? Então, ninguém mais teme a morte. Então, dentro de Cristo, realmente aqueles que morreram são bem-aventurados. Então, se olharmos em Salmo 116 também, então, realmente o Senhor ele considera a morte do santo como realmente uma bem-aventurança, como gloriosa diante do Senhor Deus. Então, realmente todas as coisas deste mundo já acabaram, tudo está indo o quê? Para o descanso diante do Senhor Deus. Então, realmente, agora, vamos ver um médico, ele olha para uma pessoa e fala, você vai conseguir viver só um mês, só 2 meses. Então, o céu vai começar a escurecer? O céu vai ficar bem mais azul, não vai escurecer. Você vai falar, nossa, agora eu vou para diante do Senhor Deus. Finalmente está próxima a ida para o Senhor. Então, 1 ano que eu viver longo aqui, é melhor viver 1 ano mais longo nos céus. É muito melhor. Viver um dia curto na terra é um dia mais longo nos céus. Então, naquele tempo, realmente, um navio realmente dos Estados Unidos foi capturado, realmente muitos capitães, realmente oficiais foram capturados. E realmente eles disseram, vocês são espiões, vocês vão ser mortos, e capturaram todos eles. Então hoje à noite você vai morrer, eles disseram para o... Mas os oficiais norte-americanos, eles falaram, realmente na Península Coreana, falando, hoje, nesse horário, eu vou me encontrar com o Senhor? Então, se eu for morrer às 10 horas, eu vou me encontrar com o Senhor às 10 horas. E ele disse que foi diretamente para o quarto dele dormir, porque estava muito feliz.
Então, Tiago foi o primeiro a ser capturado e ele morreu decapitado. Pedro também foi aprisionado e foi decapitado no próximo dia. E Pedro começou a pensar, realmente no próximo dia ele iria ser morto, decapitado. A noite toda, será que Pedro chorou? Será que ele não conseguiu dormir? O que ele fez? Tem a Bíblia. Então, ele dormiu profundamente. Então, ele ficou muito feliz falando, amanhã vou me encontrar com o Senhor. Então, realmente os guardas vieram e começaram a balançar, falar, acorda! Ele não acordava. Então, realmente os cristãos têm medo da morte. Após receber a salvação, você morrer, isso é a maior glória que você pode ter. Então, antes de você ir diante do Senhor, realmente nós precisamos viver fortemente pelo Senhor. Assim como João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus que é a ressurreição e a vida. Após recebermos a salvação, nosso espírito foi vivificado. Quer dizer que a nossa carne, ela tem morrido e ela pode ser vivificada também. O espírito, ele jamais morre. A carne, mesmo morrendo, ela pode ser viva. Então, realmente, o que? O Senhor, ele é a ressurreição e a vida. Então, realmente, quem está temendo a morte são pessoas que estão vivendo de forma oportunista, querendo só buscando o próprio benefício. O Hebreus já disse, realmente, algumas pessoas que estão olhando para si, buscando uma maior riqueza, buscar maiores desejos, realmente buscar os seus desejos, é por isso que não desejavam se sacrificar pelo Senhor. Então eles realmente perseguiam um ao outro. Então naquele tempo, vários dos cristãos, eles podiam ser mortos, sendo arrancada a sua pele. Então, mas eles podem arrancar a pele desse pecado, mas o Senhor irá nos revestir da roupa de justiça. Então realmente o Senhor realmente irá vir com essa glória, com tão beneplácito o poder do Senhor Deus que irá nos encobrir. Realmente nós sabemos que nós teremos uma melhor ressurreição diante do Senhor Deus. É por isso que nós não tememos a morte. Não é incrível uma coisa dessas? É por isso que diziam, matem. Podem matar. Porque se você morrer, você vai diretamente para o céu. Por que você está temendo? O que você está temendo? Tem uma história engraçada. Em Pyongyang, na época que os japoneses dominavam sobre a Península Coreana, havia um pastor chamado Choi Bong-seok. Ele pregava fortemente. Ele era uma pessoa que nasceu de novo. E soldados japoneses estavam passando no meio da rua a cavalo, cavalgando. Ele estava quieto no meio da rua. E ele começou a gritar dizendo, Jesus é o melhor! E os soldados caíram dos seus cavalos. E os soldados falaram, ei, seu idoso, velho, por que você está gritando no meio da rua? Vai machucar as pessoas. Olha os carros ali passando, buzinando, e por que você não reclama? Então ele falou, mas eu estou aqui. Eu sou guarda de trânsito dos céus do Senhor. Eu preciso evangelizar para resgatar as pessoas que vão para o inferno. Então, eu sou... E os guardas japoneses falaram, onde que existe céus? Onde já se viu isso? Onde que está Jesus? Ele falou, o céu existe. Ele falou, se existe uma embaixada, existe a sede, existe o país. Então, realmente ele falou, existe um posto, existe um ponto aqui em mim, mas existe a sede central nos céus. E os guardas falaram, não, a gente vai bater em você, fica quieto. Ele falou, pode bater em mim que vai aumentar meu galadão. Eles falaram, nós vamos te matar. Ele falou, se vocês me matarem eu vou direto para o céu. O que os guardas vão fazer com ele? Isso aconteceu de verdade. Então se você temer a morte, você vai viver realmente de forma bem oportunista, como um vigarista. Então, mas todos os santos que morreram, que foram adiante, olha como eles viveram de forma tão realmente corajosa. Tem em Roma também. Realmente capturavam todos os cristãos,
jogavam óleo para cima deles e matavam os incendiados. 한 사람 태워 죽이고 Eles jogavam para os leões para serem mortos, devorados. Mas todos eles, enquanto morriam, estavam louvando. 우리는 Então nós jamais podemos viver pelos nossos próprios interesses. 갈라디아 Nós olhamos em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Realmente nós fomos crucificados com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora já não sou mais eu quem vive a carne. Porque eu não vivo mais a minha carne, mas o Senhor que morreu por mim. Eu agora vivo no meio dessa fé de que o Senhor ele morreu por mim. Então, quer dizer que eu realmente agora já fui sepultado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora realmente eu sou uma carne, eu sou somente o exterior. O Senhor que me salva, o Senhor que morreu por mim, Ele que abandonou sua vida, o Espírito Santo. O Senhor ele está dentro de mim. Agora eu vivo por esse Senhor. Então, como isso é uma coisa tão incrível? Então, realmente, o Senhor, Ele está dentro de nós. Então, o restante das nossas vidas, como em 2 Coríntios, capítulo 5 também, versículo 15 em diante. 15절에 있는 대로 그가 Realmente, o Senhor, Ele morreu por todos. E agora, realmente, vivificados, já não vivemos por nós, mas agora nós vivemos realmente por aquele que nos vivificou. Então agora o Senhor ele tem morrido por nós, realmente o Senhor ele ressuscitou para que nós todos que recebemos a salvação não vivamos mais por nós, mas sim que nós possamos viver pelo Senhor. 죽었다가 사신 자를 위하여 살게 하려 하십니다. Então em Romanos capítulo 14, versículo 8 também. Então vivemos para o Senhor e se morremos também é para o Senhor. Então viver ou morrer nós somos do Senhor. Então por isso que o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que nós todos realmente tivéssemos o Senhor como o Senhor daqueles que estão vivos. Então o Senhor, Ele viveu por esse trabalho. Por quem? Para que os vivos não vivessem mais por si, mas sim eles pudessem viver pelo Senhor. É por isso que o Senhor, Ele morreu e viveu por nós. Então, é por isso que nós todos agora estamos vivendo por esse Senhor que morreu por nós. Então viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então não vamos viver pelos nossos próprios benefícios interesseiros, de forma interesseira. O Senhor irá vir. O Senhor está para retornar. Esse tempo está muito próximo. Realmente vocês não estão ouvindo esses passos do Senhor chegar à porta? Se nós vivemos pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, nós nos encontramos em vergonha diante do Senhor? Imaginem só isso. Realmente vamos participar da glória diante do Senhor Deus, sem vergonha. Vamos viver para estarmos preparados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo no meio de toda essa perdição, de todo esse julgamento. Realmente nós merecemos receber esse juízo do Senhor, mas o Senhor nos amou, nos permitiu para que pudéssemos crer no Senhor. O Senhor Jesus derramou seu sangue precioso e nos salvou. E através da sua ressurreição, realmente venceu o poder da morte. E nós realmente obtivemos essa esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa oportunidade para crermos no seu trabalho. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa oportunidade para vivermos no meio da sua graça. Senhor, nós sabemos que o Senhor está vivo dentro de nós, que todos os dias o Senhor está renovando as nossas vidas, Senhor. Que realmente nós não percamos mais o nosso coração para as coisas vãs deste mundo, e nós possamos viver para o seu trabalho, para a sua santa vontade, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir. Senhor, que dentre nós nenhuma pessoa se perca da graça do Senhor tão impressionante, Senhor. Que o Senhor Deus possa sempre nos sustentar. E que o Senhor, através dessa sua grande graça, realmente muitos espíritos que estão perdidos, o Senhor permita a sua graça para que o trabalho da evangelização possa acontecer no meio deles, Senhor. Realmente neste ano também, que o Senhor permita para que nós possamos realizar o retiro. Nós acreditamos nesse seu trabalho, Senhor. Que o Senhor possa permitir o coração dos irmãos para que se unam, para que no retiro também realmente muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus, para que o trabalho da evangelização possa acontecer, Senhor, para que realmente todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa para o seu trabalho, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.